Programa de Licenciatura, Prolicem, Centro CCHLA, Campus 1. O título do projeto, O uso de tecnologias digitais para o ensino de história indígena, composto por Cíntia Caroline Nunes Gomes como bolsista, Henrique Saraiva Louven e Rayane de Lima Brasil como voluntários, Cláudia Cristina do Lago Borges como professora coordenadora. O presente trabalho tem como finalidade apresentar as atividades desenvolvidas do projeto. Levando em consideração o cenário atual, em virtude da pandemia do Covid-19, buscamos introduzir novos recursos didáticos para o ensino de história indígena do Brasil, tendo em vista as lacunas e silenciamentos encontrados nos livros didáticos do ensino básico e nas competências da Base Nacional Comum Curricular referente ao ano de 2017. Desse modo, o projeto foi elaborado pensando nas dificuldades encontradas pelos docentes do ensino básico em transmitir conteúdo sobre história indígena, através de uma abordagem crítica e reflexiva, que contribua para o processo de ensino-aprendizagem, despertando o maior interesse dos alunos sobre a temática. Os objetivos gerais são trabalhar o ensino de história indígena a partir do uso de tecnologias digitais aplicadas ao ensino básico e superior, dialogando com o estudo historiográfico, acadêmico e científico sobre a temática, auxiliando o docente a promover o conhecimento qualificado e crítico reflexivo aos seus alunos. Entre os objetivos específicos, analisar as metodologias de ensino voltadas para o uso das diferentes ferramentas digitais, promover a ampliação do conhecimento teórico dos alunos da graduação quanto à história e historiografia indígena, do mesmo modo que contribuirá para a realização das atividades de docência, pesquisar e disponibilizar os resultados do projeto como materiais e propostas didático-pedagógicas sobre a história indígena em plataforma digital. Entre as metodologias adotadas, seguiu-se de uma abordagem quantitativa e qualitativa, através de um levantamento dos conteúdos relacionados com a proposta do projeto. Logo após isso, realizamos a coleta dos dados nas principais plataformas digitais. Nos canais do YouTube e Vimeo encontramos filmes, curtas, longa-metragem, animações e documentários. Nas plataformas da Academia.edu, nos repositórios digitais de instituições públicas e federais e pelo Google Acadêmico, coletamos livros, relatórios, fontes históricas documentais, artigos, teses e dissertações. Nos sites de organizações indígenas como o Conselho de Missão entre Povos Indígenas, COMIN, e Saberes Indígenas da UFSC foram primordiais para a coleta de jogos didáticos. E, por fim, as discussões sobre o uso das tecnologias aplicadas ao ensino de história indígena foi essencial para a elaboração do Espaço Educação. Ações desenvolvidas. Todo o material didático coletado foi disponibilizado no Espaço Educação, do Projeto Abaiara. Conhecendo mais um pouquinho do nosso site. No Espaço Professor temos cartilhas de ensino especializadas na temática, filmes, materiais para trabalhar em sala de aula, músicas, como fazer jogos didáticos usando PowerPoint e vídeos educativos. Passos destinados aos alunos foi introduzido vídeos de brincadeiras indígenas, sites de organizações indígenas, recomendação de leituras infantis, jogos didáticos, atlas, canais de YouTube indígenas, curtas indígenas para crianças, história em quadrinhos. No espaço pesquisa, introduzimos todos os livros em formato de PDF. Em relação às reflexões sobre a experiência vivenciada, gostaria de destacar alguns pontos. O primeiro é que compreendemos que os docentes não utilizam de materiais diversos, produzidos por historiadores e pesquisadores indígenas sobre a história e cultura dos povos originários. Muitos se apoiam somente ao livro didático. As razões seriam pela falta de pesquisa por parte dos professores e pelo abismo que existe entre as universidades e o ensino básico. Isto significa dizer que os conhecimentos produzidos na academia, na maioria das vezes, ficam restritos e não chegam até o contexto escolar. Outro ponto é que entendemos que todo professor é um pesquisador e que ao longo da sua carreira há necessidade de atualização e aprendizado constante. Outro ponto é que com esse projeto aprendemos como analisar as tecnologias aplicadas, ou seja, os filmes, vídeos, jogos e demais materiais e aplicá-las na sala de aula. Em conclusão, a pesquisa teve 4 finalidades: pensar como o uso das TICs, tecnologias da informação e comunicação, estavam sendo empregadas ao ensino de história indígena e qual seria a melhor maneira de aplicá-las. Em terceiro, coletar materiais voltados à história e cultura dos povos originários e, por último, disponibilizá-los no site do Grupo de Pesquisa Abaiara para que os docentes e discentes de todos os níveis façam uso de materiais confiáveis. No que tange às referências, utilizamos o artigo intitulado de Reflexões sobre o Ensino de História, de Circe Fernandes Bittencourt, o documento da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo denominado de Dialogando com os Indígenas sobre a Lacuna da Fala Indígena nos Livros Didáticos, de autoria de Daniele Crislaine Pereira, Luiz Henrique Mioto e Marisa Noda. Por fim, gostaria de agradecer à Universidade Federal da Paraíba pela promoção do programa, ao Grupo de Pesquisa Abaiara pelo suporte e apoio e à professora Cláudia Lago pela oportunidade e orientações.